Já vamos então para o Rio de Janeiro conversar com Alexandre Borges. Alexandre Borges, bom dia para você. Quando a gente ouve, essa palavra, regulamentação dos meios de comunicação, já dá aquele arrepio, né? É claro que tem que ver como é que isso vai acontecer, mas na sua opinião, pode ter algum tipo de censura? Qual que é a perspectiva para um projeto como esse que o ex-presidente Lula citou? Olá, Marcela, bem-vindo de volta, Daniel, e todos que estão acompanhando o live. Bom, é muito preocupante essa declaração, né? É interessante porque no domingo o ex-presidente Lula apareceu com uma foto de sunga com a namorada lá no Ceará, e aí muita gente começou a falar no Lulinha Paz e Amor, e ele mesmo já aproveitou para depois, 2 dias depois, já acabar com essa conversa e ele revelar as suas verdadeiras intenções, ele colocar como regulação da mídia uma prioridade do seu eventual futuro governo. E ainda cita a Venezuela como exemplo, uma ditadura escancarada, um país onde não existe praticamente liberdade de imprensa. E ele coloca a Venezuela como um exemplo. Ele cita. Então, ele já acabou com qualquer resquício de boa vontade com quem vinha repercutindo a foto dele de sunga e dizendo que ele está mais livre, ele com 75 anos de idade. Mas ele é o mesmo Lula de sempre. Vamos lembrar que houve, durante o seu governo, várias tentativas de criar ou trazer para o Brasil regulações da imprensa. Eles citavam muito o exemplo, além da Venezuela, da Argentina, no governo Kirchner, que chegou a fazer uma legislação muito pesada contra a imprensa, e isso é muito ruim. Vamos lembrar que o Repórteres Sem Fronteiras, todo ano, faz um levantamento da liberdade de imprensa no mundo, e o Brasil é muito mal posicionado no ranking. No último agora, que acabou de sair, o país está na posição de número 111. É uma posição muito baixa. As zonas onde se colocam os países nesse levantamento, elas ganham cores. O Brasil está na zona vermelha, que é a penúltima. Abaixo da zona vermelha só tem a zona preta. Então, o Brasil está numa posição muito ruim, e você ter 2 candidatos que são os líderes nas pesquisas de opinião, Lula e Bolsonaro, em constante ataque ao jornalismo independente e à imprensa tradicional, é um sinal muito ruim para o futuro do país depois da eleição. Vamos lembrar que Lula quer regular, como sempre quis, e o governo atual, o Bolsonaro, ele chama de liberdade de expressão, por exemplo, o que falava Roberto Jefferson, que está na cadeia, o que falou Sérgio Reis, pedindo para invadirem STF, para dar um ultimato no Senado Federal, e que também é uma maneira de desmoralizar completamente a ideia de liberdade de expressão e de imprensa, passando a ideia que é um vale-tudo, que a liberdade, inclusive, é para fazer apologia de violência e de crime, o que não é. Então, o Brasil precisa de democratas, o Brasil precisa de mais gente defendendo a liberdade de expressão. Os males da liberdade, é uma frase que sempre se diz, se corrige com mais liberdade. Agora, não que você aceite no debate e na liberdade, esse é o chamado paradoxo da tolerância, que a gente tolere ou apologia de violência e de crime por um lado, ou apologia da regulação e censura dos meios por outro. Alexandre, já a gente vai conversar mais sobre esse assunto. Me veio à cabeça aqui a frase da ministra Carmen Lúcia, o cala-boca já morreu, para a gente detalhar mais também e falar desse momento, desse ponto de convergência entre Lula e Bolsonaro, algo raro de acontecer, mas já a gente destrincha mais esse assunto, regulação dos meios de comunicação.